programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso coordenador, na verdade, o nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo a todos o privilégio da audiência e pedindo ao Pai que os abençoe e proteja. Também conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o homem da agendinha luminosa. Joel, sua saudação aos nossos companheiros. Que Jesus possa estar nos nossos corações, nos vossos lares, porque com Ele nada nos faltará. É verdade. Então, meus irmãos, nesse período agora de fevereiro, nós estamos em recesso no Instituto de Cultura Espírita. Na verdade, nós funcionamos ali na nossa sede, no Abrigo Teresa de Jesus, e os nossos irmãos resolveram fazer uma obra que é muito importante para nós, inclusive, que é uma obra de acesso, é uma escada que vai substituir a antiga escada de espiral. É uma escada boa, confortável, que as pessoas vão subir com segurança e vão entrar na sala de aulas do Instituto Cultura Espírita pela parte de trás. Até aqui, o acesso era pela parte da frente. Então o expositor estava falando, aí abria-se a porta, entrava uma pessoa, passava na frente ali, Realmente sempre complica um pouco, tira um pouco a atenção das pessoas. Mas agora com essa bondade dos nossos irmãos do abrigo, o acesso vai ser por trás. Então as pessoas entram, sentam e o expositor continua a sua aula lá com toda tranquilidade. Mas é por isso que essa obra está impedindo o nosso tradicional curso de férias, que geralmente se realiza de janeiro e fevereiro. Então, mas vale a pena, é por uma boa causa, porque nós estamos lá nos preparando para um tempo novo. E logo logo já vai chegar aí março, Março nós temos o carnaval, logo no início, dia 1º de março, primeiro sábado de março é um carnaval, sábado de carnaval. O sábado seguinte, o dia 8, é o dia do desfile das campeãs. Então, na verdade, a nossa região, nossa área, fica muito difícil, Enfim, até questão de segurança e tudo. Então, nós decidimos fazer a aula inaugural no dia 15 de março. E convidamos o nosso muito querido amigo, Dr. Jorge Pio, que é uma pessoa muito respeitada, um expositor brilhante, um médico reconhecido e que vai nos falar sobre saúde e espiritualidade. Vale a pena porque ele domina perfeitamente as duas questões. Então, a aula inaugural no dia 15 de março, às 15 horas, com o Dr. Jorge Pio. Faremos naturalmente, como sempre, uma hora artística, vai ser um momento bonito, em que estamos retomando as nossas atividades. E lembrando que a partir daí, em todos os sábados, continuamos com a nossa atividade. Na parte da manhã, os nossos companheiros, Dr. José Henrique Rubim, a doutora Luzia de Matias, a nossa vice-presidente Maria Amélia Serrano, e enfim, vamos todos apresentando aqueles estudos que se fazem entre 1h30 da tarde e 3 horas. O doutor Brandão também, que apresenta o trabalho sobre André Luiz, trabalhos complexos. Brandão é físico, professor da universidade. Então ele destrincha aquelas questões de André Luiz, às vezes bastante complexas, e ele explica isso de muita clareza para todos nós. Maria Amélia também estuda as questões complexas da obra de André Luiz. Maria Amélia, ela é engenheira nuclear, tem um doutorado em engenharia nuclear. Então ela tem uma intimidade, com essa intimidade, com essa coisa menor das partículas, subpartículas. Por isso ela tem facilidade dessas explicações. E a doutora Luzia de Matias e o doutor Zé Henrique Rubim são terapeutas. Então eles trabalham o pensamento de Joana de Ângeles, com uma capacidade invulgar. Além do conhecimento, eles têm aquele amor acendrado e são pessoas testadas no contato com o próximo, no tratamento do próximo. E é bom de lembrar
que esse trabalho é orientado pelo nosso presidente de honra, o Dr. Jorge André, que já está com seus 93 anos, mas lúcido, né? Em grande forma intelectual, e orienta o trabalho que para nós é uma garantia, é uma grande segurança. Estamos nos preparando então para o ano que vai começar, lembrando que agora, em fevereiro, a nossa revista Cultura Espírita está realmente imperdível, não é? Então, é um trabalho muito bonito, que é coordenado pela nossa querida Nádia do Couto Vale, coordenando essas atividades todas. Então, é uma equipe pequena, mas entrosada, muito competente, e a revista realmente é imperdível. Ela pode ser pedida para nós, né, para o nosso instituto, e apenas custa R$4, R$4, né? Quer dizer, não existe nada, nem revistinha de palavra cruzada é tão barata. Não. Né? Então, é uma coisa muito boa, e nós aconselhamos a que as pessoas tenham acesso. Mas agora vamos ouvir aqui o nosso Joel Vaz com a sua agendinha luminosa, né? Vamos lá? Vamos lá. Saudade. Uma semana longe desse povo, o coração fica batendo estranho. Mas aí eu recebi um convite muito simpático e muito interessante da Casa de Preservação da Vida, lá da Ilha do Governador. Eles, no próximo dia 8, e depois repete no próximo dia 15, um curso de formação continuada do passe magnético na instituição espírita. Olha que beleza. Coisa interessante. É um upgrade na ministração do passe, um aprimoramento. Gostei do upgrade. Gostou? Depois de uma semana eu fico assanhado. Mas primeiro tem que passar pelo crivo da razão, para a gente poder assumir essas palavras. Pois é. E falando com um expert em idiomas, o nosso produtor Assagui, eu sou um atrevido, antes de mais nada. Mas então, o tema é o passe magnético dentro da instituição espírita. O que ele significa? O contar para os amigos, os irmãos que vão em busca de um carinho, necessitados de um amparo do passe, eles entender melhor o que é essa relação intermediada pelo médium passista com o mundo espiritual e com as necessidades do mundo material, né? Muito interessante, muito bonito a iniciativa aí. Quem vai cuidar, que eles estão chamando de dinamizador, é a Cristiane Drus, que é uma médium espetacular, maravilhosa. Bom, isso vai acontecer então dia 8 e dia 15, às 14 horas e vai até às 17 horas, ali na Ilha do Governador, na rua Capiúva 279, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador. Ô Joel, eu considero essa iniciativa muito interessante e importante. Você vê, a gente que trabalha lá na Casa Espírita, a gente vê assim, pessoas chegando e perguntam: que hora é a bênção? Isso. Entendeu? Então, na verdade, elas estão querendo se referir ao passe que é aplicado após a explanação pública, né? E então a gente tem que explicar que, tá bom, pode chamar, é uma bênção, não tem dúvida, mas não é esse o nome, porque é assim, é dentro de determinados princípios. Aí você tem que entrar todo no dinamismo do passe, né? E por isso é muito importante que as pessoas se atualizem nisso. Uma intervenção primorosa essa sua. Lá no Grupo Vanucci, na última quarta-feira de cada mês, a gente faz sessão de passes individuais. A cada quarta-feira tem a palestra e um passe coletivo, né? O grupo de médios se alinha ali na frente. Mas a última e quantas vezes o pessoal, eu posso trazer um amigo para tomar a bênção também? E outra coisa curiosa é a água fluidificada e a água magnetizada. Saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra. E no meio delas a água benta. A água benta. Exatamente. Eu vou levar minha garrafinha de água benta aqui. Fantástico. Muito, muito boa observação.
E falar nisso, hoje no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, o grupo de estudos espíritas do Augusto César Vanucci se reúne mais uma vez para um longo calendário ao longo desse ano de primoroso, tá? Olha, só craque, só craque. Nós começamos então hoje com a participação da doutora Ana Rosa Airão Barbosa, uma médica. Ela tem uma propriedade de abordar os temas que nos parecem, porque ela tem a visão da doutrina e a visão científica, e ela harmoniza o texto com a exposição dela com uma qualidade de facilidade do entendimento que nos completa. É fantástico, vale a pena. A reunião começa às 19h30, a entrada é franca e eu espero todo mundo lá para ser abençoado por essa palestra maravilhosa. Tá? Às vezes a gente fala aqui das ações fora do Rio de Janeiro, que é a área maior de cobertura da Rádio Rio de Janeiro. Não é que a rádio não possa alcançar, que a AM alcança outros espaços além dos espaços isolados da FM. Mas a gente fala das atividades do movimento espírita nos outros estados para que cada um de nós sinta, nós não estamos isolados, não é só o Rio de Janeiro que tem esse movimento brilhante, o Instituto de Cultura Espírita, as ações de várias instituições primorosas e tal. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ocupa os espaços nos corações do mundo inteiro. Por isso que de vez em quando eu dou as notícias de São Paulo, dos outros estados e até do exterior, como é o caso agora. No próximo dia 8, a Casa do Cristo, olha que nome bonito, apresenta uma peça teatral de fundo da moral espírita, naturalmente, chamada Um Amor de Renúncia. Com atores conhecidos, atores que são atores profissionais e que abraçam a doutrina, dando o esforço do seu talento, a beleza das suas interpretações, num espetáculo espetacular. Isso vai acontecer no Teatro Lobo de Barros, que fica na rua Agrimensor Sugaia, 986, em Itaquera, em São Paulo. Então tem uma coisinha aqui que eu li, eu falei, eu vou dizer isso. A Revista Internacional Espírita, a REI, que é uma publicação do Clarim, da editora Clarim, lá de São Paulo, de Matão, fez uma entrevista pinga-fogo com o Richard Simonetti. Mas é tão bacana, é tão espetacular as perguntas e a abordagem que vale a pena. Quem tiver oportunidade e pode inclusive entrar no site deles, no www.oclarim.com.br e ver essas informações e tal. O meu produtor está dizendo que chegou o meu tempo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouquinho. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa. Médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retomando com o nosso programa Cultura Espírita,
do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz, e contando aqui com a boa vontade extraordinária do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que fica ali do outro lado do vidro, ajustando as nossas dificuldades para que elas apareçam para vocês um pouco melhores. Nesse bloco nós vamos responder as perguntas dos nossos irmãos, né? Está preparado aí? É um aperto aí para você, é um aperto bom aí. Nossa ouvinte Rosemary Pimentel, de Engenheiro Pedreira, lá no Rio de Janeiro, lá no final do Rio de Janeiro, né? Então ela pergunta: por que os espíritas têm o hábito de orar em tudo que fazem? Esse hábito às vezes constrange as pessoas. Isso é certo? Não é um pouco de fanatismo? Antes de você responder, eu queria dizer assim, nós participamos esses dias de uma reunião assim, de conselho fiscal, pessoal de contabilidade, né? Pessoal de fora, de finanças, de dinheiro, esse negócio todo. Mas é uma reunião, uma atividade nossa da obra de Fabiano de Cristo. Então, ao começar, nós abrimos, como sempre fazemos, né? Abrimos ali o Minuto de Sabedoria do Pastorino, fizemos uma leitura, depois fizemos uma prece. Achei muito interessante que uma das pessoas, ele baixou a cabeça. Primeiro ele olhou desconfiado, depois baixou a cabeça. E quando terminou a reunião, ele disse assim: eu sou evangélico. Sabe que eu gostei muito dessa coisa que aconteceu aqui. Era um homem da área de contabilidade. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque, de fato, né, a oração feita de coração, obviamente, não deve constranger ninguém. Mas diga, por favor. E nem tem bandeira também. É isso mesmo. Religiosa. É verdade. Olha, Rosemary, a oração ela é um recurso que Jesus nos ensinou para que organizemos nossos pensamentos em direção do bem. Aqueles que ficam constrangidos diante da oração, eles não entenderam ainda o sentido místico de uma ligação com o Pai e a importância dessa ligação. Nas reuniões familiares, procura-se um ambiente de harmonia. Nas refeições, ocorre um hábito recorrente em quase todas as denominações cristãs, onde se agradece pelo alimento que fortalece o corpo, e o culto do Evangelho no lar é uma prática que visa trazer, no âmbito familiar, os ensinamentos edificantes do Evangelho de Jesus. É muito comum a gente ver assim, às vezes até em filmes, né? As pessoas sentam à mesa para a refeição e oram, agradecendo. Uma coisa simples: Senhor, agradeço pelo benefício do alimento. Isso. Não é? Também para os evangélicos há muitas coisas. Todos. Isso é muito bom. Quando essas ações elas são dosadas, né, e trazem a marca da fraternidade e do desejo de congregar os corações no ideal cristão, não há por que enxergar traços de fanatismo. O fanatismo ele é irracional, doentio. Ele distorce o bem e não se enquadra no cenário que você descreveu. Orar é a forma de conversarmos com Deus. E isso ocorre em todas as religiões, independente de serem ou não cristãs. Você veja, por exemplo, os muçulmanos. Eles fazem 5 orações principais por dia em horas determinadas, parando o que estiverem fazendo e atendendo o chamado para orar. Isso não é fanatismo, é disciplina religiosa. Não fique, portanto, preocupada. Os espíritos desejam apenas criar um ambiente fraterno entre as pessoas. Procure acompanhá-los sem preconceito. Desarme-se e você vai sentir-se melhor, minha amiga. Muito bem, é isso mesmo. Lindo. A segunda questão que a Rosemary coloca para nós é a seguinte: tenho muitas reservas quando o assunto é religião. Acho que a gente pode viver perfeitamente bem, em paz, sem fazer mal aos outros, sem prejudicar ninguém, ajudar sem interesse, respeitar a ética e a moral, sem que para isso tenha que se filiar a uma religião, admitir a existência de Deus e ficar orando por qualquer motivo.
Olha, Rosemary, isso que você falou aí agora, se você se considera capaz de fazer todas essas coisas, por que então abstrair a ideia de Deus? Isso que você falou, que é possível ser feito sem ter religião, você está se integrando exatamente com a ideia do bem. As questões que você mencionou, elas estão na essência dos ensinamentos cristãos e em dois grandes momentos. O primeiro deles é no capítulo 22, que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse, que diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, você vê que no Evangelho de Mateus, ele já está dizendo da importância que tem você se ligar a alguma coisa. Você ama a Deus, ama o seu próximo. Ele não disse que você, para amar a Deus e ao próximo, tem que ser dessa ou daquela religião. Então, a religião já é uma coisa implícita na questão ética e moral com que você se conduz. E além do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar também neste maravilhoso documento da humanidade que é o Sermão da Montanha. Então ali você vai encontrar a importância que Jesus oferece, por exemplo, com relação aos bem-aventurados, né? Então, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a religião ela é muito importante. É ali que vamos encontrar a disciplina necessária para organizarmos as nossas crenças, entendermos os nossos problemas e limitarmos as nossas angústias, encontrando respostas para o que não entendemos. A religião, minha irmã, ela está presente em todas as manifestações sociais da humanidade. E isso porque o homem tem em sua natureza, em sua essência, a luz da divindade. Não julgue que as orações ocorrem por qualquer motivo, como você diz. Elas sempre têm os momentos certos. Nós é que, pela preguiça e pela indiferença, nos distanciamos desses motivos, né? E, para indicar a importância dessa igualdade, né, nós sempre estamos olhando, né? Nos evangelhos, em Lucas, ele diz: tratai os homens como quereis que eles vos tratem. Então, em todos os pontos, a sua questão, a questão que você colocou aí de uma forma assim um pouco prática, eu conheço gente, minha irmã, que diz o seguinte: eu não tenho religião, minha religião chama-se Deus. Então você tem uma religião. Quando você diz que não tem religião, mas acredita em Deus e segue a Deus e tal, na verdade é uma forma assim um tanto escapista de não querer se integrar naqueles princípios dogmáticos que as religiões têm. Mas que você tem uma religião, tem. Todos nós temos, na medida em que seguimos esses princípios, né? Eu acho que aí aparece uma questão fundamental que você está colocando, sabe? Porque é uma diferença entre uma religião e a religiosidade. Quando ela fala que a gente pode viver perfeitamente bem, em paz, sem fazer o mal, isso são expressões da religiosidade da pessoa. Agora, há pessoas que pensam que é a religião que salva. Não é a religião que salva. A religião é esse conjunto de dogmas, de estrutura, disso. Não é isso que salva, né? O que salva é a religiosidade praticada, é o amor, né? E, na verdade, a oração, que a gente ficar orando por qualquer motivo, a oração para a religiosidade é um veículo de integração da criatura com o Criador. Essa oração necessariamente não precisa ter palavras, às vezes é um olhar, é um pensamento, é um sorriso, é uma intimidade voltada para a paz. Então isso é oração. A oração necessariamente não tem palavras, né? Agora, as pessoas pensam que são as palavras que são importantes, né? Que aquela estrutura organizada, não é isso que é importante. O importante é a vida vivida segundo os preceitos da divindade. E aí, Jesus, como você falou muito bem, Jesus colocou essa questão
do amor como absolutamente fundamental, da relação com o outro, né? Construtiva, generosa. É essa que é a essência, fazer o bem indiscriminadamente. E isso nos coloca numa atitude verdadeiramente amorosa e de verdadeira religião. Agora, em muitos momentos, até na história da humanidade, as religiões fracassaram. Em nome da religião, matou-se, escravizou-se e fez, enfim, nem vale a pena falar. E nesse sentido, o espiritismo é uma religião diferente. Ele é, sobretudo, a religião da religiosidade e não a religião da externalidade. E isso é absolutamente essencial e coloca uma posição diferente, né, da religião espírita em relação a todas as demais, embora sejam absolutamente respeitadas, mas certamente a religião espírita nesse aspecto é diferente. Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco estará aqui conosco o nosso querido Geraldo Cardoso. Ele está com a nossa internet do bem e em seguida faremos as nossas despedidas. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, conta a velha lenda que um rei muito poderoso, ao enfrentar outro rei tão poderoso quanto ele, quase perdeu tudo. Foram anos de batalhas, onde muitos soldados perderam a vida e muito ouro foi consumido. A guerra só acabou com a morte do rei inimigo, mas custou muito caro ao vencedor, que sentiu o peso da miséria na sua própria vida. Foram necessários alguns anos para que o rei conseguisse de novo acumular fortuna com muito trabalho nos campos e a conquista de outros lugares. Assim, meditando na sorte e no azar, na riqueza e na pobreza, o rei chamou seus sábios consultores e pediu que eles definissem em uma única frase esses dois momentos tão opostos, e que tal frase desse força para que ele superasse a falta de recursos, os problemas e dificuldades, e quando na riqueza, não esquecesse dos mais pobres, das dificuldades do povo que ele comandava. Essa frase vencedora daria honras e glórias ao seu Criador e seria escrita na bandeira daquele reino e seria inserida no brasão real. Por isso, os gênios de todos os cantos mandavam sugestões, enviando frases que mais pareciam histórias. Um dia, o rei, em um dos seus passeios pelos arredores do seu reinado, teve sede e parou perto de um casebre na estrada, e um dos seus soldados bateu palmas. Um senhor bem sorridente o atendeu e logo trouxe água para o rei em uma caneca simples, mas muito limpa, e que surpreendeu o rei, que também ficou impressionado com a pureza e o frescor da água. Curioso, o rei desceu e resolveu entrar no casebre. Se surpreendeu mais uma vez com a paz do ambiente, com a limpeza e as pequenas flores em cada canto daquele cômodo humilde. O rei então perguntou ao camponês como ele conseguia ser feliz naquele lugar tão longe e vivendo em tamanha simplicidade. O camponês contou que no passado tivera bens e posses, era alfaiate e tinha uma grande freguesia. Chegou a ter muito dinheiro, mas perdeu tudo com o ataque de um rei muito poderoso naquela região e teve que mendigar pelas ruas para comer. Andou muito, conheceu muitas vidas e muitas realidades, até encontrar esse lugar que hoje ele chama de pedacinho do céu, e mostrou ao rei uma tabuleta onde mandou gravar uma pequena frase, mas que era a frase da sua vida, para que ele se lembrasse sempre, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, que ele podia superar tudo, desde que se lembrasse dessa verdade, resumida na frase escrita na tabuleta. Lá estava a frase que o rei tanto buscava. Lá estava escrito em apenas uma linha toda a filosofia
que seus sábios não souberam explicar. Lá estava escrito: tudo passa. E agora, nós lhe oferecemos essa tabuleta. Leve-a com você por onde for, na certeza de que esse momento que você vive, seja ele de muita alegria ou de dor, vai passar. E você deverá seguir em frente, sem olhar para trás, rumo à felicidade, na conquista do seu pedacinho de céu. Porque tudo passa, mas você é eterno. Meus amigos, agradecemos a gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.